Olá, sejam bem-vindos ao podcast Negócios em Debate. Como vocês sabem, o podcast Negócios em Debate tem o objetivo de trazer especialistas em diversos assuntos e debater com força os assuntos e trazer o negócio para o mundo empresarial, para o mundo social, para as pessoas de uma forma mais simples, numa linguagem mais cotidiana, mais coloquial, para todo mundo entender qual é o propósito de ter uma empresa, por que elas existem, qual o objetivo das empresas, como ser empresário, enfim. E hoje nós estamos aqui com a Sandra Borges, neuromarketing especialista, é isso, Sandra? É isso, Valdir. Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui para falar um pouquinho de neuromarketing, né? Nesse podcast que eu acho sensacional a gente poder ter um espaço para falar das empresas, da atuação dessas empresas, de trazer temas que são relevantes para o dia a dia das empresas que a gente atua e do mundo aí. Tem algumas coisas mudando muito forte aí. Eu sei que você já sabe, né? Mas aqui a gente está numa mesa de debate, então eu vou jogar um monte de batata quente aí em cima de você, Bora. viu, Sandra? Ô, Sandra, eu sei que você é bióloga, e aí eu até vou tocar um pouco no seu pessoal, porque tem algumas curiosidades, né? Os biólogos costumam ser percebidos como aquele cara meio bicho do mato, grilo. né? Bicho grilo. Bicho grilo, mas eu não sou bicho grilo. Me conta um pouco, porque é a primeira vez que eu vejo, assim, tão de perto, uma bióloga tão formal, vestida com Ai, Valdir, você tá me terninho. deixando sem graça. Conta aí pra Bom, gente. vamos lá. Na verdade, a biologia ela veio com 19 anos, né? Quando eu tinha 19, foi a primeira faculdade que eu fiz. Eu sempre gostei muito da área da saúde, então quis fazer alguma coisa que eu pudesse trabalhar. Então, meu sonho naquela época era fazer alguma coisa na área de genética. Gosto muito dessa área de laboratório. Então, eu nunca fui bicho grilo nem na faculdade. Não adianta, nunca fui bicho grilo. Sempre fui, eles chamavam muito assim, bicho grilo e laboratório. Eu era laboratório. Entendi. E aí, me formei em biologia, atuei um pouco tempo na área e depois eu fui fazer marketing, né? Fui trabalhar com marketing, até porque a gente montou uma empresa e o marketing veio agregar no meu dia a dia. Então, em algum momento eu pensei que isso nunca ia se conectar, né? Porque eu tinha feito a biologia, tudo bem, aprendi muito. Fiz algumas especializações em gerenciamento ambiental e ESG, que são coisas que eu gosto também, são temas bastante relevantes. E, recentemente, surgiu um novo tema aí que está em alta, né? Cada vez mais. Ele é de 2015, principalmente, mas nos últimos anos tem se reforçado muito. Bem recente, né? É, bem recente. O tema todo tem um pouco mais de tempo, mas a partir de 2015 ele começou a ser mais falado. E agora, nos últimos anos, muito mais. Que é o neuromarketing, que é com foco nas neurociências, né? Então, eu achei que era um caminho bem interessante para eu conectar as duas coisas. Tanto o marketing quanto a biologia, porque toda a parte de ciência, anatomia, fisiologia do cérebro eu já conhecia, né? Já tinha estudado. E aí eu fiz essa pós-graduação em neuromarketing. E agora tô tentando aplicar isso no meu dia a dia. Tem a ver um pouco com respostas neurais, coisas Sim. desse tipo aí, né? Sim. As empresas são organizações feitas por pessoas, portanto, o conjunto de emoções estabelecidos por essas pessoas vão também estabelecer o formato de cultura que essa organização vai ter ao longo do tempo. E com tudo isso aí, com esse caldeirão fervendo de emoção dentro das empresas e tal, e acredito que a grande maioria dos empresários tem refletido um pouco sobre isso, porque eu preciso gerar produção a partir de um colaborador e eu também preciso que aquele outro ser humano, que é o que compra no balcão, se for um produto de balcão, se não for, também é um ser humano que está lá no mundo digital fazendo compras e também tem reflexos emocionais, né? Então, vou fazer uma pergunta bem simples, mas bem complexa também. O que é essa nova era do marketing, sob o ponto de vista de uma pessoa com a especialização que você tem, que é neuro? O que é essa área? O que acontece? A gente às vezes esquece que a gente está sempre lidando com pessoas, né? Então, eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek que ele fala: se você não gosta de pessoas, você não gosta de negócios. Porque tudo envolve pessoas, né? Clientes são pessoas, funcionários são pessoas, parceiros são pessoas, fornecedores são pessoas. Então, o neuromarketing, ele vem para você entender essas pessoas, de fato. E aí, ele tem ramificações, assim, N's, né? Então, neurodesign, neuroeconomia. Agora, eu até brinco, eu falo que neuro tudo, né? Até, assim, daqui para frente vai ser neuro tudo? Vai, porque as pessoas começaram a entender
que por trás de toda negociação tem uma pessoa. E aí essa nova era do marketing é isso, é você deixar de pensar no seu cliente só como público-alvo, que era muito aberto, né? A gente que sabe que estudou marketing, eu também sou formada em marketing. Então, assim, antes a gente estudava público-alvo, de uma forma muito genérica, muito ampla. Eu sempre trago um exemplo. Então eu vou vender para mulheres de 40, 50 anos que moram em São Paulo. Mas essas mulheres, essas milhares de mulheres que têm este perfil, elas são iguais? Elas pensam iguais? Ah, entendi. O que você quer dizer é que tem mais a ver com um tipo de comportamento que vai sendo estabelecido ao longo da vida e vai criando o efeito de individualidade nas pessoas, do que a ver com um perfil tipo idade, profissão, poder aquisitivo. É isso, é pensar funciona? no consumidor como pessoa. E não como público-alvo nem persona. Não é que não se usa mais esse tipo de critério, né? De uma forma mais ampla você usa. Mas hoje a gente tem a vantagem de ter muita tecnologia, muitos dados. E a inteligência artificial chegou também para abastecer as empresas e os gestores com muitas informações. Só que como é que eu estou usando essa informação? Eu estou usando essa informação só para poder vender mais de forma robotizada, de forma automatizada, ou eu estou usando essa informação para entender melhor o meu cliente? Porque quando a gente começa... Porque assim, a gente está numa era de muita informação, né? As pessoas estão recebendo milhares de informações. E a gente não consegue absorver. Isso é óbvio. Então, a gente absorve muito pouco daquilo que a gente recebe. Quanto mais personalizado eu for, mais eu vou conversar com você. Então, imagina que chega um e-mail para você totalmente preparado para você. Igual um WhatsApp que eu recebo comercial de venda de lingerie, por exemplo. Tá totalmente errado. Me frustra enormemente. Não sei, eu acho que é uma coisa que eu nem uso, né? Mas tudo bem. Antes era muito comum fazer isso, porque os filtros eram mais genéricos, né? E a gente não tinha tanta informação. Hoje em dia, eu sempre trago um exemplo que é a Netflix, por exemplo. Quando você entra lá na Netflix, as capas que aparecem ali, elas foram pensadas para você. Às vezes, é comum, e isso acontece, tá, na Netflix, as capas serem o mesmo filme, a capa aparecer para você de um jeito, para mim de outro. Uau. É o mesmo filme. Mas por quê? Porque ele entendeu o que te atrai e ele entendeu o que me atrai como pessoa. Uau. Então, o neuromarketing, ele vem para trabalhar isso. Não é para as pessoas falarem assim, vai ludibriar. Não é nada disso. É entender o ser humano como ser humano. O que ele tem ali de pensamento, o que ele está esperando. E a gente conseguir personalizar cada vez mais. É como se a gente voltasse a atender lá na mercearia, de forma mais artesanal, sabe? Não tinha as pessoas que faziam os ternos, né? Os costumes que falavam, assim, de você ir lá e personalizar no seu tamanho, na sua medida. É isso. O marketing evoluiu e agora ele está voltando para uma era de personalização. Quanto mais eu personalizar, melhor. Você acredita... Eu entendi que tem um pouco a ver com o comportamento de uma sociedade moderna, contemporânea, e que também acredito que tem a ver com a influência da tecnologia numa nova cultura de consumo. É mais ou menos essa lógica que você, como neuromarketing, está aplicando. E bióloga também está aplicando. Isso. É porque o que acontece? A gente evoluiu, o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, mas nós, cérebro, não evoluímos na mesma velocidade. Tá? Então, assim, quando... Você já deve ter ouvido falar de caçadores-coletores, né? Sim. Então, a gente era caçador-coletor, a gente tinha ali alguns olhares, porque o cérebro, ele pensava rapidamente para decidir pegar uma presa ou não, escolher uma fruta ou não para comer. E a gente não mudou, a gente não evolui. O nosso cérebro não evoluiu dos últimos 300 mil anos para cá, entendeu? Então, a tecnologia evoluiu. Só que a gente pensa do mesmo jeito. A gente continua pensando com aquele cérebro antigo. A dinâmica da mudança hoje, dado a tecnologia, eu tenho a impressão de que ela é muito mais rápida, né? Muito! Ela acontece numa velocidade extrema. E Por a gente exemplo, não acompanha. Vira trends quase que da noite pro dia e atinge milhões de pessoas e cria uma tendência de comportamento do nada e também some do nada. Sim. Mas isso ainda configura esse efeito de individualização, mesmo o alcance sendo muito alto. Sim, porque eu tenho alcance em massa, mas eu consigo pensar nas pessoas que estão
sendo impactadas por aquele conteúdo. Perfeito. Então, por exemplo, não é toda trend que vai me impactar ou vai impactar você. Então, ela vai impactar de acordo com aquelas necessidades biológicas que eu tenho. Então, eu tô ouvindo uma trend... Livro. Vou trazer um exemplo de livro. Ou de séries mesmo. Você assiste uma série só porque você gosta ou você assiste uma série porque tá todo mundo falando dela? Talvez um pouco de cada coisa. Se né? você assistir porque tá todo mundo falando dela, você tem uma necessidade de pertencimento. Que é alguma coisa que não é só deste mundo. É uma coisa que a gente já carrega. Toca numa fragilidade biológica que está na minha essência. Na fragilidade humana. Nós somos seres gregários. Então, imagina que você vai discutir um assunto, você está numa roda de amigos, está todo mundo falando daquele assunto e você não. Você se sente deslocado. Totalmente. Então, hoje, o que as empresas estão percebendo? Elas estão entendendo melhor como funciona o cérebro das pessoas, o que elas esperam, o que elas buscam, em fases diferentes, idades, né, falando mesmo. E aí ela começa a entregar de acordo com o objetivo. Eu tenho visto, disso, eu sei que dentro de um conjunto de experiência que você tem, né, dado ao fato de que você é uma bióloga que também é especialista em neuromarketing, isso torna você uma profissional bastante rara no Brasil. Salvando eu estar errado, você é uma profissional bem rara no Brasil. E eu tenho visto que você, e fico sabendo, né, porque eu olho as coisas, né, você visita grandes empresas no Brasil inteiro e tal. Então eu tenho uma impressão interessante sobre isso, porque você tem uma dinâmica no mundo social que muda rapidamente em torno do comportamento e as empresas grandes parecem que entendem isso muito rápido, porque já levam especialistas raros. Sim. E como é que isso acontece quando as empresas são médias, são menores, o fluxo de conhecimento que vai dinamizar a transformação dessa empresa demora mais tempo para chegar. Como isso acontece, por que acontece e por que a grande chega e a pequena, a média... Ainda não acontece, né? Nas pequenas e médias empresas, não como acontece. O neuromarketing é uma coisa muito recente, as pequenas e médias, muitas empresas, se você for perguntar para elas, elas não vão nem saber o que é e como aplicar isso no dia a dia delas. Então, a gente tem aí uma quebra de paradigma. E você sabe, eu atuo muito na indústria, né? E a indústria tem mais restrições ainda. Porque ela não entende que o cliente dela é um ser humano. Ele acha que é um comprador B2B extremamente racional e que tem, sim, técnicas de negociação e técnicas de compra. E ele vai ser um pouco mais duro ali na hora de fechar um negócio com você. Mas é uma pessoa e que você tem técnicas para conseguir entender melhor essa pessoa. Mas ainda assim tem resistência. Então, as grandes empresas, elas investem. Elas investem em pesquisa, elas investem em tecnologia, elas investem em laboratório. Uma das primeiras empresas que falou de neuromarketing foi a Coca-Cola. Ela tem um laboratório de neuromarketing próprio. Então, pensa. Por que todo mundo é apaixonado por Coca-Cola? Porque ela entende exatamente o que você espera, né? Aí, quando ela sai de vender produto e faz uma campanha vendendo felicidade, muda tudo. Ela só prova que ela entendeu o ser humano que está lá do outro lado. Eu entendi, esse nosso bate-papo, eu acredito que a maioria das pessoas, e aí empresários são pessoas, né? A maioria das pessoas que vão ouvir o nosso bate-papo, talvez fique pensando, tá bom, ela é bióloga, tal, especialista em neuromarketing, né? Tem trabalhos publicados e tal. Tá bom, mas como é que eu vou saber... A minha consumidora que compra chocolate ao leite, como é que eu vou saber como é que ela pensa, por que ela decidiu, o que levou ela a decidir? Porque eu tenho questões associadas a requisitos e também tenho questões associadas a indicadores. Significa que eu tenho que colocar alguém dentro do supermercado? Como isso funciona? Tem várias formas, né? Assim, o neuromarketing em si, ele tá muito focado na parte de pesquisas mesmo, de testes. Então, tem diversos testes que ainda é caro. Então, por que só as grandes conseguem? Ou, no geral, as grandes conseguem? Né? Porque ainda são investimentos caros. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste de A-Track, que é um sisteminha que você mede para onde o cliente está olhando. Sabe? Então, assim, ele entrou no seu supermercado, você consegue saber que ele está olhando mais para a prateleira A ou para a prateleira B. Você faz testes assim, para posicionar. O pequeno, ele ainda não consegue investir desta forma. Né? Tem testes que são com toucas de eletroencefalograma, que ele vai entender como que está medindo mesmo. Então, por exemplo, não sei se você já ouviu falar do teste cego da Coca-Cola. Né? Foi feito um teste cego entre Coca-Cola e Pepsi e não serviu ali o refrigerante para as pessoas e pediu para elas escolherem qual que era o que elas mais gostavam.
E no teste cego, a maioria das pessoas escolheu a Pepsi. Nossa, né? Isso me decepciona um pouco, mas tudo bem. Então, porque em termos de gosto, foi escolhida a Pepsi e elas estavam com essa touquinha e foi ativado áreas neurais relacionadas a sabor, a prazer mesmo, focado no produto em si, né? No alimento. Depois fizeram um novo teste apresentando as marcas. E aí, nesse momento, quem A ganhou opinião mudou. foi a Coca-Cola. Uau. Então existe ali uma... Detalhe, as áreas do cérebro que se acenderam foram diferentes. Foram áreas relacionadas a prazer, Emoção. satisfação, emoção, felicidade. Então, por quê? Poder de marca. Poder de Ela marca. conseguiu construir uma reputação de marca suficiente para que as pessoas escolham não só pelo gosto, mas pela marca. Então, muita gente compra Coca-Cola porque é Coca-Cola. Muito interessante. Quando você é especialista em neuromarketing, né, bióloga e tal, até me assusta um pouco, porque é uma área que eu tenho zero conhecimento. Então, na minha frente, eu fico olhando alguém que parece uma médica para mim. É engraçado isso, né? E Não aí sou, eu não. fico pensando que tem a ver com reflexos do sistema límbico, com registros de hipocampo. Tem a ver, porque eu lá na escola, né, muitos anos atrás, eu aprendi um pouco sobre isso. Tem alguma coisa a ver ou não? Com que... Tem a ver também. Tem a ver o que você constrói de memórias dentro do seu cliente. Por isso que eu falo assim, às vezes, a empresa grande, ela consegue fazer todas as pesquisas e prever. Então, é muito usado o neuromarketing para fazer pesquisas de lançamento de produto, tá? Por quê? As pesquisas tradicionais de marketing, eu já vou responder a sua pergunta. Não, tranquilo. Mas as pesquisas tradicionais de marketing, elas eram aquelas pesquisas de questionário. Então, gosta, não gosta? Ou chamava aqueles grupos numa sala, né? Tá. E eu tive a oportunidade de participar e entender como é que é. Dificilmente você vai falar alguma coisa ali negativando um produto. Então, teve uma campanha, uma vez, por exemplo, que, se não me engano, foi do aquele carro Up, que falaram se as pessoas gostariam dos carros coloridos. E todo mundo achou que seria o máximo. Vendeu? Não. Não vendeu. Não vendeu. Nossa. Porque as pessoas responderam uma coisa, mas na prática era outra. E aí, o neuromarketing vem para isso também, para fazer esse tipo de pesquisa. E aí, entender de fato se as pessoas comprariam ou não, tá? E aí, voltando na sua pergunta, mas o que as empresas menores elas podem fazer? Elas podem criar, conhecer um pouco mais do ser humano, entender um pouco mais dessas questões neurais dele e trabalhar um atendimento diferenciado, por exemplo, e criar marcadores somáticos. O que são esses marcadores somáticos? Quando a gente precisa ter uma resposta, 95% das nossas respostas são inconscientes. A gente não consegue pensar em tudo. Então, eu tô aqui conversando com você, tô falando, tô piscando, tô mexendo a mão e não tô pensando nisso. Pensei agora porque eu falei, né? Então, 95% das nossas respostas, elas são inconscientes. Se eu consigo construir marcadores somáticos na memória do meu cliente através de um atendimento de excelência, porque eu conheço quem é o ser humano que eu tô atendendo, quando ele tiver que decidir, isso tudo leva em consideração, porque o cérebro vai buscar alguma coisa que seja mais rápido para ele tomar a decisão. Não tem que ficar racionalizando sobre tudo que ele faz, entendeu? Nós estamos falando de milhões quando eu falo clientes, obviamente, uma empresa, mesmo que seja uma empresa média, pequena, nós estamos falando de milhões de pessoas, é óbvio, Sim. né? É óbvio. E eu entendi, com tudo que você está falando, né? Eu entendi que, mesmo atendendo centenas de pessoas mensalmente, ou mesmo a minha marca impactando centenas de pessoas mensalmente, ou até milhares, algumas marcas impactam milhares de pessoas. Eu consigo individualizar. Isso tem a ver um pouco com tecnologias, né? Por exemplo, o consumidor entrou num site de chocolate, observou-se que esse consumidor clica mais em marcas que têm a sua embalagem vermelha, e a forma de escrita é mais orgânica. É mais ou menos essa lógica. Então, eu uso a tecnologia Total. que tem alto alcance e alto potencial de personalização. É mais ou menos isso que você está falando? É isso mesmo. Isso facilita todo o nosso meio de campo aqui para a gente entender Tudo. o que você quer dizer. Por isso que eu gosto muito de juntar. Eu falo sempre que dá para juntar a inteligência artificial, ou dados, enfim, com o neuromarketing. Né? Porque o neuromarketing ele vem muito com esse foco de conhecer o ser humano, as neurociências mesmo, né? Neuromarketing é a parte de pesquisa, mas as neurociências vêm para conhecer ali quem é esse meu consumidor. E a inteligência artificial e os dados, ele vem para entregar esse tipo de informação. Então, hoje a gente tem
milhares e milhares e milhares de informação disponível. Como tá todo mundo, assim, vamos dizer, numa maioria conectado, você tá com o celular aqui, eu tô aqui, você tá aí, a gente tá numa rede social, a gente tá curtindo, a gente tá comprando pela internet, tudo isso são dados que estão sendo gerados. Quando a gente usa a tecnologia para entender esses dados e aí conseguir fazer um atendimento mais personalizado, é o que eu falo da hiperpersonalização. Eu consigo ser mais direcionado. Então, vou trazer outro exemplo, né? Quando você pega um site, Amazon, por exemplo. Você entra lá e escolhe um livro. Ela já entendeu que tipo de livro que você gosta, que tipo de gênero que você gosta, que tipo de autor que você gosta. E ela começa a ofertar para você ali coisas semelhantes. O sistema de dados do site tem Já uma espécie de um entende banco isso. de dados ali. O sistema de dados, o algoritmo. O algoritmo, é o famoso algoritmo. Ele vai entender o comportamento dessa pessoa. Por exemplo, clicou mais aqui, passou o mouse ali e tem, se eu não me engano, tem inclusive o roadmap do olho, do olhar. Conceitualmente é mais ou menos isso? Funciona assim. E isso forma um conjunto de dados. Vai formando dados, tudo isso de forma volumosa e rápida e tecnológica, sem precisar ter uma... Porque antes a gente usava os dados para entender, fazer uma análise individual, né? Mas a gente pegava os dados, pegava a planilha, ficava estudando. Tá? Hoje tudo isso, a tecnologia, num clique você consegue descrever ali. Então ele mesmo já vai trabalhando isso e entregando para você. Então... Tem várias marcas, né, que as grandes, elas fazem isso muito rápido. O Spotify é muito legal também, como exemplo, porque o que ele faz? Ele entende que você prefere uma música agitada de manhã. Porque você tá na academia, por exemplo, e você escolhe uma música mais agitada. E no final da noite, você costuma ouvir uma música mais tranquila para você dormir. Com base nisso, até isso ele percebe e vai entendendo o seu comportamento. A inteligência artificial, hoje em dia, ela entende o seu comportamento e te entrega aquilo que é mais personalizado para você. Então, eu acho que eu poderia dizer que é quase impossível você ter a mesma playlist que a minha ou que qualquer outra pessoa nesse mundo. Porque é extremamente personalizado. Porque ela entendeu o seu comportamento, ela vai entregar para você aquele produto. Que interessante. Eu sou empresário há muito tempo, né? Sou consultor empresarial e tenho uma carreira onde eu atendi indústrias e tal. E eu sempre tenho uma seguinte impressão quando nós falamos sobre esta inovação que, na verdade, está transformando o mundo dos negócios, né? E aí, se eu estiver errado, você pode me corrigir, porque o nosso programa conversa, aqui é Negócios em Debate. Então, tá tudo certo. Eu tenho uma impressão que, primeiro, as empresas obrigatoriamente terão que se adaptar, ou seja, as empresas que não entenderem este momento de transformação poderão perder competitividade e, por vias de fato, poderão até falir em pouco tempo, porque é uma transformação muito rápida. Então, esse é o meu primeiro sentimento. E eu tenho outro sentimento ainda sobre tudo isso. Claro, eu estou vivendo isso dentro das empresas. Parece para mim que o cara que vende... Um exemplo, um chocolate artesanal em alguns mercadinhos da região dele, ou uma marca que é muito local, tem pouco acesso a esse tipo de recurso. Isso faz sentido ou a tecnologia tornou acessível? Já não é mais algo, nossa, vou comprar um jatinho para entender de IA nos Estados Unidos. Não é mais isso. Não, me explica hoje, como isso acontece, como isso permeia o empresário em níveis diferentes sob o ponto de vista de acesso. O meu pensamento, né, a minha opinião é que a tecnologia ela tá mais disponível. Disponível, tá. Eu acredito que hoje, mesmo as pequenas empresas, elas conseguem usar alguma coisa de tecnologia. Tudo. Não. Né? Sempre foi assim. As grandes empresas vão ter mais condições de investir em grandes tecnologias. Mas a tecnologia, ela tá disponível. Tá disponível. Tá aí, dá para usar diversas ferramentas, tem ferramentas até gratuitas que você pode usar. E eu penso assim, você tem que começar com o que você tem. Então, a partir do momento que você tem um Instagram, por exemplo, você já tem alguma informação sobre o seu cliente. Talvez não tão personalizada, não tanta cuidade, enfim, mas alguma coisa você já começa a ter ali. O que é importante é as pessoas mudarem o conceito sobre isso. Então, eu acho que a gente tem ainda uma era de muita resistência em relação à tecnologia, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que você sabe muito bem disso, a inteligência artificial não é de agora,
né? Ela veio lá atrás. Se eu não me engano, Não Segunda vinha. Guerra Mundial Eu já não- se falava sobre IA, Mas aí tudo bem, isso é muito lá atrás, mas mesmo há uns anos atrás, eu não vou lembrar agora exato o tempo, mas surgiu, falou-se de inteligência artificial, porque tinha os repetidores, né? Os robôs repetidores, que já eram considerados um tipo de inteligência robótica. E né? agora tá voltando e vai voltar com tudo. E assim, Anos desculpa, 70, mais ou menos, né? veio pra ficar. Não adianta a gente falar que, amanhã a gente vai voltar. Não, veio pra ficar, a gente vai ter que se adaptar, né? Então, eu acho que hoje tem mais resistência do que só a falta de condições de investir em tecnologia para ter mais informações. Eu entendo que existe uma espécie de uma aversão, né? É como se o tutor da empresa, né, o responsável pela empresa, ele tenta não entender, não acessar, para evitar o conflito com aquilo que ele já faz há muitos anos. Eu tenho, inclusive, visitado algumas indústrias aí com máquinas de 50 anos operando, por exemplo, 40 anos operando. E aí eu tive uma experiência muito interessante que eu acho que vai ajudar na nossa pauta aqui, por isso que eu vou trazer, lembrando que eu não sou especialista nesse tema, né? Você é especialista. Meu papel aqui é só jogar batata quente na sua mão, né? Então eu tive em algumas indústrias, tenho tido, praticamente visito indústrias todos os dias. E aí, às vezes 2 indústrias, às vezes 3 indústrias, e eu tenho visto muita infraestrutura de produção industrial, anos 70, anos 50, completamente mecanizada e tal. E aí eu trouxe esse assunto porque eu tive outro dia em uma feira de tecnologia e inovação para a indústria, e um empresário me falou, nossa, você sabia que hoje um robô é $7.000? E eu, de verdade, do fundo do coração, eu já conhecia robô industrial, obviamente, né? Sabia das automações, do potencial que é você colocar um robô para trabalhar 24 horas, entendendo todos os viés da produção, inclusive sazonalidade, personalização dentro do processo industrial, segurança. Então, o robô ele consegue ser programado, inclusive, para efeito de controlar aspectos ligados à segurança. Então, tudo isso para dizer que eu acabei ficando sabendo que $7.000 na China, sim, já tem robô disponível. Aí, o que eu te pergunto? Por que as empresas não estão trazendo isso fortemente para a pauta? E por que essa transformação é tão demorada? E por que a gente vê, de verdade, poucos debates sobre o assunto? Você acredita que as indústrias e empresas não entenderam a essencialidade, não entenderam que elas vão deixar de existir porque Europa, por exemplo, que já tem indústrias avançadíssimas, né? China, estão competindo com a gente aqui no Brasil, digamos assim, pau a pau? É um assunto muito polêmico, porque assim, tem disponível, né? Assim, tá disponível. Não é fácil, não tá aí, não é barato e tal, mas dá para se investir. Só que as empresas, na minha opinião, é mudança cultural. Assim, tem a ver mais com cultura. Eu acredito que as empresas precisam mudar uma cultura, um pensamento cultural. Hoje a gente tem muita empresa nessa fase de sucessão familiar, né? De transição. De gerações mesmo. Então, eu acredito que... Não estou dizendo que são todas, tá? Tem empresas que estão ainda numa geração dos seus fundadores, ou primeira, segunda geração ali, e que tem investimentos, e sabe que é necessário e tal. Mas tem muitas empresas que são resistentes, assim. Não, sempre fiz assim, sempre deu certo. Na cultura. Por que eu preciso mudar agora, né? Tá na cultura da empresa. Só que eu penso que a gente tem que olhar para tudo isso, porque tem muita coisa mudando, inclusive sobre mão de obra, né? Assim, tem estado cada vez mais difícil ter mão de obra para algumas funções, para algumas atividades mais operacionais, mais braçais, vamos dizer assim, né? Então, a robótica, por exemplo, os robôs, ele não vem só para deixar a minha empresa tecnológica, ele vem para, inclusive, atender algumas funções que... As pessoas não querem fazer mais. As pessoas não querem fazer mais, por uma questão de segurança, como você citou, de ergonomia, né? Tem funções ali que o cara ficava enclausurado ali num lugar, fazendo um processo automático, assim, o dia inteiro, pegando daqui, tirando dali. Ninguém quer fazer mais isso. Ninguém quer fazer mais isso. E o robô, ele faz isso de forma rápida, processual. Eu me lembro que antigamente, os filhos muitas vezes queriam seguir o legado dos pais,
E era muito interessante mudando porque muito, tinha né? situações em que o pai trabalhava numa grande montadora e todo mundo admirava ele porque ele carregava no peito uma marca fantástica, mas ele era um operador de um CNC, mecânico E o na filho época. ia ser também, e Exato, assim, o filho ia o ser e neto. tal. Eu sinto que cada vez menos o filho vai querer ser operador de CNC. A impressão que eu tenho é que o filho está interessado em talvez ser um youtuber, um influencer, algo assim. Eu não sei. Ou às vezes ele vai até operar o robô, ele vai ser a pessoa que vai operar o robô. Ele vai entender E tá da tudo tecnologia, ele gosta de tecnologia, tudo. Mas ele não vai ser a pessoa que vai ficar colocando e tirando uma pecinha do lugar. Isso aí cria um estado de emergência, né? Eu Sim. ia falar bastante sobre IA com você, porque eu sei que você tem bastante autoridade nisso, mas isso cria um estado... Mas é importante falar sobre uma sensação que eu tenho de estado de emergência. E aí eu tô te falando sobre estado de emergência porque como eu tô dentro da indústria, eu fico um pouco assustado quando eu vejo máquinas dos anos 50. Tão antigas. Pessoas que já atingiram uma certa idade, mas ainda estão ali fazendo aquele trabalho mecânico pesado, com conflito ergonômico, risco à saúde, risco à segurança, e tudo bem, e os empresários às vezes, como a gente já comentou, né? Às vezes eles tentam não enxergar e tal, e vão às vezes passando, não enxergam mesmo. ou às vezes nem sabem, né? Eu poderia arriscar, e aí eu vou dizer de novo, tá? Nós estamos no debate em negócios, tá? Então eu posso correr o risco, tá? Eu posso pensar que hoje as empresas brasileiras, especialmente, tá? No mercado de indústria, estão vivendo um estado de emergência ou não? Ou dá para viver mais 50 anos com a maquininha dos anos 70 que eu tenho lá? É polêmica essa polêmico, resposta. Mas quero assim, polemizar na aqui. minha opinião, é sempre minha opinião, né? Porque a gente não Claro, pode dizer claro. o que tá passando na cabeça Mas lá do você é empresário. especialista, pode falar. Então, assim, eu penso que sim, tem um estado de emergência. Tá. Eu também penso que muitas empresas vão continuar fazendo isso e algumas vão até sobreviver, mas sobreviver não significa ganhar dinheiro ou dar resultado, né, operacional, porque a gente sabe que tem muitas empresas que não têm um resultado positivo. Elas Muitas. sobrevivem, elas sobrevivem de empréstimo, elas sobrevivem, né, vão levando a vida ali. Então, sim, tem um estado de emergência que a gente precisa olhar. Por isso que eu acho que a gente tem um potencial gigante aqui para a área da indústria 4.0, da robótica, da inovação, da tecnologia, porque o parque fabril do Brasil é muito arcaico. Né? Assim, é muito arcaico. A gente vê algumas operações ali que você fala, é mentira que alguém faz isso não é ainda. possível. Né? Não é possível que exista um ser humano nesta função que uma máquina faria de forma muito mais segundos, rápida. eletronicamente. E aí, o que acontece? Impacta diretamente no custo, né? Impacta no custo. Então, a gente começa a perder competitividade. Então, quando você fala que a gente tem aí a China ou outros países da Europa engolindo algumas empresas brasileiras, na minha opinião, é competitividade, assim. A gente não é competitivo, porque o custo de operação de uma empresa aqui no Brasil é muito cara. E aí, eu não tô nem só falando de impostos, nada. A mão de obra é cara. O processo é caro. Ele não consegue cobrar mais barato nesse copo, porque muitas vezes tem um ser humano fazendo um processo ali extremamente manual, que poderia ser automatizado com uma máquina. Eu acabei tendo uma experiência sobre isso. É muito bom quando a gente toca nesse dado minucioso, porque eu vou correr outro risco agora. Tem muito empresário que nem sabe. Esses dias eu fiz uma conta de uma indústria que eu atendo, e já atendo há alguns anos, e eu descobri que o custo hora de fabricação, o custo hora era R$700. Nossa. E o preço final de Mais venda do caro produto do que... produzido era R$200. Então, acredito não, posso afirmar com muita certeza que o empresário nunca tinha feito esta conta. A gente sabe que qual é o segredo de lucrar numa operação tanto de indústria quanto de serviço? O segredo de lucrar é o cadenciamento perfeito do sistema de valor da empresa. Então, quem ganha mais dinheiro no mundo empresarial? Eu posso falar isso com muita segurança porque isso aqui é um debate. Quem ganha mais dinheiro? Quem cadencia melhor o sistema gerador de valor. E aí é que está a coisa. Sistema gerador de valor vai dizer que é capacidade produtiva,
vai dizer que é sistemas de logística, vai dizer que é melhor compra de matéria-prima e tem uma coisa extremamente importante, vai dizer que eu tenho o melhor canal de distribuição e maior capilaridade. Então, todo o conjunto em torno do cadenciamento gera muito mais valor do que algum concorrente meu que o nosso colaborador lá da fábrica está dando uma arretada para moldar alguma coisa. Então, a ideia aqui é entender que a aplicação de inteligência, ela está num conjunto sistêmico gerador de valor. Ou o empresário / a empresa entende isso e gera valor e ganha dinheiro, ou provavelmente ele está trocando tempo por atividade. Então é tempo, atividade, tempo, atividade, tempo, atividade. O que você conquistou na vida? Nada. Tempo, atividade e assim sucessivamente. E a outra coisa que a gente fala muito também é sobre preço, né? Porque assim, quem dita preço é mercado. É mercado. Então assim, esse copo aqui vale R$50, será? Será que alguém vai dar? Porque preço e valor são coisas bem diferentes, né? Mas preço quem dita é o mercado. Então, a empresa ela precisa se tornar competitiva nessas outras coisas todas que você citou. Então, o meu custo, hora homem ali, hora máquina, eu tenho uma distribuição logística interessante, a minha capilaridade é boa. Tudo isso para que eu tenha um preço competitivo. E aí, óbvio que eu posso agregar valor, mas quando a gente fala da indústria, é mais difícil, né? Às vezes você tem um produto ali que ele é uma commodities e você não consegue agregar valor, mas tudo o preço... é possível, né? Tudo é possível. Mas o preço, ele é bastante relevante, né? Para uma compra. E aí eu preciso diminuir esse preço para ser competitivo. Mas como que eu diminuo esse preço se a minha folha de pagamento ali é super cara porque eu tenho um funcionário colocando e tirando um botãozinho. Tem um raciocínio interessante aí. Você está me dizendo que, na verdade, se o preço é, na verdade, um fator de mercado, você está dizendo que existe um efeito que é circunstancial de fora para dentro. De fora para dentro. E eu tenho que manusear corretamente o meu processo para eu ser competitivo em relação ao mercado. É como se o preço fosse externo, né? Isso. O preço é externo. Não é que eu não posso mexer, você pode dar o preço que você quiser, mas porém, tem alguém que vai comprar? Exato. Então, assim, o preço de comprar, uma certa forma ele é externo porque o mercado dita. Então, uma água, né? Você tá ali com uma água. Uma água no mercado, sei lá, R$3. E aí o preço vai variar de acordo com o canal. No mercado vai ser R$3, na balada vai ser 8. Enfim. Um exemplo. Né? É um exemplo. Mas ali no mercado é R$3. Se você colocar a sua água ali a 30 e tem água a R$30, que a gente sabe disso... Não comprei, mas já ouvi falar. Eu não tenho coragem, mas tudo bem. Mas enfim, tem água de R$30. Tá bom, qual foi o valor que ele imputou naquela água, que ele conseguiu se diferenciar de uma água comum de R$3,50? E é aí que eu queria chegar. Porque na água de R$3,50 é preço, é competitividade de preço. Commodities, é preço. Commodities. Aí que eu gostei. E aí o valor traz neuromarketing de volta. Agora eu fiquei feliz. Neurociência de volta. Nós estamos caminhando já para o final do nosso... É muito rápido, passa a nossa conversa. Nosso Negócios em Debate, né? Então, isso é um bom sinal, né? Quando você me fala que é muito rápido, é sinal de que o bate-papo foi gostoso, valeu a pena. E aí, a gente falando aqui sobre preço, etc e tal, entendemos que o preço vem de fora para dentro. E valor vem de dentro para fora. Exato, e valor vem de dentro para fora. E agora que eu queria fazer uma pergunta. Qual e que eu acho que é importante para um especialista como você responder para o mercado? Olha a responsabilidade. Batata quente na sua mão. Isso aqui é um debate. Responsabilidade. Então, vamos lá. A minha pergunta para você é o seguinte. Valor, percepção de valor. Qual é a relação de percepção de valor com neuromarketing ou com neurociência? Enfim... Conta pra gente aí. Tem tudo a ver, né? Porque assim, percepção de valor... E você falou a palavra certa. Porque assim, quando a gente fala pras empresas e a gente, como consultoria, vai lá nas empresas e fala assim, precisa gerar valor no que você vende. Ou seja, não é preço. Não é preço, é valor. Mas quando a gente fala de gerar valor, não é que a empresa vai lá e fala assim, meu copo vale R$50 e ela vai querer que as pessoas paguem. Valor é percebido. Então, quem percebe é o cliente, tá? E o que ela faz? É meio individual, de certa forma. É meio individual, porque o que é valor pra você é totalmente individual. Porque o que é valor pra você não é valor pra mim, tá? Então, por exemplo, eu vejo valor... Vou falar uma coisa minha pessoal. Eu vejo valor em viagens, em passeios. É uma coisa que eu vejo valor. Então, eu não olho muito só o preço. Agora, tem gente que não. Eu não vejo valor
em sair por aí em restaurantes caros. Não vejo valor. É a minha percepção de valor. Tem gente que dá valor a uma coisa ou outra. Aí, celular, né? Eu não sou uma pessoa que tá o tempo todo trocando pelo último celular da última geração. Eu não vejo valor nisso. Não tenho necessidade de fazer dessa troca porque eu não vejo valor percebido. Agora, tem gente que vai ver valor percebido. Então, tudo isso é neuromarketing. Por quê? Neurociência? Porque você está trabalhando individualmente o que ela percebe como valor. E aí, por isso que conhecer o seu cliente... gera valor. É importante. Porque você começa a entregar para ele o valor. Claro que nem todo mundo vai ser seu cliente, né? Claro. Mas você começa a entender o que é valor. Valor é você atender as necessidades não só básicas, mas de segurança, de pertencimento... de associatividade, né? As pessoas querem estar ali em grupo, de status, isso tudo são coisas que... né? Isso, são tudo coisas que são biológicas. A gente quer, né? A gente espera ter... Tem uma resposta neural Tem para uma tudo resposta isso. neural. Dopamina. Então, assim, hoje a gente vive no mundo da dopamina, né? Tudo é imediato ali, as pessoas querem e a gente fala que... ativa o sistema dopaminérgico o tempo todo, assim. Você tá ali numa rede social, por que você tá ali o tempo todo e se perde rolando horas e horas ali um feed? Muito bom. Nós estamos caminhando agora para o final, tá? E, mais uma vez, né? Negócios em debate. Então, eu vou fazer uns trocadilhos com você. Ok. E você tem que me responder. Já tá acostumada, já sabe como funciona a Vamos regra do lá, jogo, né? Vamos lá. E você tem que me responder com uma palavra. Ok. Então... Sandra, consumidor. Fundamental. Empresa. Necessária. Valor. Importante. Transformação. Tudo. Sem transformação, a gente não vai conseguir evoluir. Mas... Sandra, obrigado pela sua visita aqui no nosso podcast. Você é uma especialista bastante renomada no mercado. De verdade, eu fico até um pouco ansioso de ter tido a oportunidade de entrevistar você. Será convidada mais vezes, obrigada, tá? Será adorei. convidada mais vezes. E é isso, pessoal. Gente, obrigada. Dado o conteúdo. Obrigada pelo convite. Muito bom.